Olá, tudo bem? Que privilégio nosso podermos separar esse tempinho aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Ainda mais se tratando de um tema tão relevante como o que vamos ver nesse momento aqui. Meu nome é Antônio, eu sou pastor do distrito de Itajaí, aqui da Associação Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No distrito de Itajaí eu cuido de duas igrejas. A Igreja Central de Itajaí e a Igreja do Imaruí. E quero mandar um abraço para esse povo querido que me tolera lá já há 4 anos. Deus abençoe vocês. E o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance a todos que estão nesse momento acompanhando a palavra de Deus. Você já foi enganado? Eu já. Infelizmente, não foi uma vez só. A sensação é a pior possível, de ter sido passado para trás, ter sido feito de tolo, de bobo. Um dia desses, estava saindo de um culto na igreja e tinha uma mulher me esperando, uma irmã da igreja, e ela disse: pastor, posso falar com o senhor um instantinho? Despedi ali os irmãos e fiquei ali para conversar com aquela moça. E ela começou a me contar como que estava difícil o seu casamento, por atitudes irresponsáveis do seu marido. Num dado momento, quando ela me passou a palavra, eu lhe disse assim: irmã, mas a senhora teve tempo para conhecê-lo na época do namoro, como a senhora mesmo disse, então a senhora sabia do que iria encontrar lá na frente. Ao que ela se assustou e disse: não, pastor, o homem com quem eu namorava era outro, meu marido me enganou. Que situação desagradável. Sabe que Jesus nos advertiu contra os enganos destes dias que vivemos. Nesse momento eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Abre lá a tua Bíblia. A minha já está aqui aberta, esperando você nesse momento abrir a palavra de Deus. Vou te dar um tempinho. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 24. Você conhece o contexto. Jesus está falando do que vai acontecer no futuro, que para nós é presente. Os apóstolos perguntam: que sinais haverá da tua volta, do fim do mundo? E Jesus vai dar vários sinais. Dentre eles, esse que é tema do nosso assunto de estudo para essa noite, tá bom? Vamos lá. Mateus 24, versículo 4. E ele lhes respondeu, ele, Jesus: vede que ninguém vos engane. Verso 24 ainda. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Hoje eu quero falar com você sobre os enganos satânicos dos últimos dias. O problema é que o engano, ele é de difícil detecção. É complicado você perceber o erro. No grande conflito entre Cristo e Satanás, Deus, de uma certa forma, o Senhor Jesus, de uma certa forma, está numa certa desvantagem. Porque o inimigo, ele usa a mentira e até mesmo a verdade, quando esta lhe convém. Já Deus não. Deus apenas usa a verdade. O engano é essa coisa sedutora. Quando você chega no livro de Gênesis, o capítulo 3, você vai perceber o primeiro pecado, e quando Deus chama o ser humano a prestar contas, Eva diz para Deus assim: a serpente me enganou. Quando você vai no livro do Apocalipse, no último ato do drama da vida de Satanás, capítulo 20, versos 7 e 8, diz que ele vai ser solto da prisão, e a primeira coisa que ele vai fazer, queridos, é sair por todos os cantos da terra a enganar as nações. Ali o termo utilizado é seduzir as nações. O diabo, ele engana dessa maneira, com sedução. O diabo não chega como ele é e diz assim: olha aqui, eu sou o diabo, vou destruir sua vida. Ele não faz assim. Ele não pode fazer assim. Senão, ele é desmascarado facilmente. Ele não nos engana com um mal evidente. Normalmente, é até mesmo com um bem aparente. Olha só essa imagem. Presta atenção na tela aqui agora. Ó. Olha essa imagem. Está vendo? Assim é como Satanás nos
nos tenta, ó. Assim é como você vê, diz ali. Mas o pecado é daquele jeito ali, ó. Por trás dessa aparência bonita, está a morte esperando aqueles que se entregam ao pecado. Veja, ocorreu um episódio na vida do Senhor Jesus, no capítulo 12 de João. Depois você pode ler, tá? No capítulo 12 do Evangelho de João, veja como Satanás usa um bem aparente para fazer mal, para tentar, para destruir. Jesus está rumando para Jerusalém, ele vai morrer, nasceu, viveu para isso. Era o grande momento dele. E o que acontece? Um dos apóstolos chega para Jesus e diz assim: mestre, os gregos estão aí e querem te ver. Uau! O ápice da pregação era pregar para os grandes filósofos e sábios da época, os gregos. Jesus passou 3 anos e meio pregando para um povinho simples, humilde. Agora não, agora a plateia é elitizada, é a língua oficial do império. Os costumes, embora Roma esteja dominando, os costumes ainda são dos gregos. Era como o inglês nos dias de hoje. E agora Jesus tem uma oportunidade de pregar para os gregos. Qual foi a resposta de Jesus para os apóstolos? Está lá em João capítulo 12. Jesus vai dizer assim para ele: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Vira as costas e vai embora para Jerusalém. Você imagina, se fosse você o apóstolo, tem que dar a resposta agora para os gregos. Os gregos lá, e aí, ele vai falar com a gente? Hoje não vai dar. E o que ele disse? Ele falou aí, um grão de trigo caindo no chão, e saiu correndo. Postei e saí correndo. Imagina, Jesus tinha essas respostas assim que fazia as pessoas pensar, né? Não dava as coisas mastigadas. O que Jesus estava querendo dizer? Agora não é o momento. Vai chegar a hora de pregar para os gregos. Mas agora o grão de trigo precisa cair na terra, cruz, para dar fruto, precisa morrer para dar fruto. Outro dia, alguém vai lá pregar para os gregos. Hoje não. Jesus percebeu a artimanha do inimigo ali, usando uma coisa boa para derrubar o Senhor Jesus. Ele queria que Jesus perdesse o foco. Quem sabe mexer com o ego de Jesus, né? Pregar para os gregos. E de fato, depois que o grão de trigo cai na terra, ou seja, depois que o Senhor Jesus morre e ressuscita, você sabe, vai ter muitas igrejas sendo abertas lá. O apóstolo Paulo, por exemplo, fundou a igreja de Corinto. Então veja, Jesus está nos advertindo aqui para os enganos satânicos dos últimos dias. Essa vai ser uma arma poderosa. Por isso, agora nós iremos ver aqui na tela alguns enganos desses últimos dias. Eu não tenho a pretensão de falar de todos eles, de modo algum. Nem teria essa capacidade nem tempo para fazer isso. Apenas alguns. Vou deixar ali na tela a citação para que você possa depois ler no livro Eventos Finais, tá bom? O capítulo inteiro, um ótimo livro, mas eu quero mostrar apenas alguns. E eu queria que você percebesse um certo padrão nesses enganos satânicos dos últimos dias, tá bom? Acompanha comigo agora aqui alguns rapidamente. Vamos lá. O primeiro engano satânico dos últimos dias: espíritos de mentira contradizendo as Escrituras. O diabo odeia a Bíblia. Ele detesta a palavra de Deus. E ele vai enviar espíritos nesses últimos dias, pessoas usadas por ele, pessoas inteligentes, nos melhores ambientes acadêmicos, contradizendo as Escrituras. Não é bem assim. Segundo ponto, e a partir daqui você vai perceber um certo padrão nos enganos. Presta atenção. Falsos reavivamentos. Está ali a citação, ó. Na página 138 é o livro Eventos Finais. Falsos reavivamentos. O que é um reavivamento? O reavivamento é um despertar da vida espiritual. Está meio morno, está meio morto, de repente a palavra de Deus, a oração te levanta e você sente algo poderoso em você e há uma transformação, há um morrer para o próprio eu, para o pecado, e há uma entrega para viver a vida de Deus. Isso é reavivamento. Mas nos dias de hoje, haveriam então falsos reavivamentos. O que é um falso reavivamento? É um reavivamento só da emoção. Eu senti a presença de Deus hoje na igreja, foi tão bom. Mas sai dali e vai viver do mesmo jeito que vivia ontem. Não muda nada. Isso é um falso reavivamento. Outro ponto,
A música vai se tornar um laço nesses nossos dias. Músicas que aparentam estar nos conduzindo para Deus e não estão. Estão apenas causando esse grande falso reavivamento, né? Essas emoções. Próximo ponto. O falso falar em línguas, que antes era só do candomblé, da Umbanda, e agora você percebe isso no espiritismo mais elitizado, na Igreja Católica, nos protestantes, está por todos os lados. Aqui começa a ficar mais complicado. Anjos maus aparecem como seres humanos. Olha que coisa tremenda. Personificação. Vai aparecer para as pessoas e sempre negando as Escrituras. Coisa terrível. Personificação dos mortos. Imagina isso aqui, querido. Um ente querido volta e traz a notícia de que não é bem assim. Eu sei como é do outro lado. Eu estou com Deus. Eu vim te trazer a mensagem que não precisa seguir desse jeito, do jeitinho que está aí. É um engano quase que infalível. Quase que infalível. Satanás personifica a Cristo. Aqui está o engano maior de Satanás. Sabe que Satanás ele é invejoso, ele sempre invejou a posição de Cristo. Ele quer o lugar de Cristo. E agora ele vem como se fosse Cristo em resposta às inquietudes humanas. Veja, querido, olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. O mundo clama por um líder mundial. É ou não é? Para que possa trazer estabilidade econômica, paz, tranquilidade. E agora Satanás se apresenta como o Cristo que todos estavam esperando, o Messias do judeu. Todos os povos estão esperando alguém, e ele aparece agora como Cristo, trazendo paz. Tem mais. Ele se assemelha a Cristo em todos os sentidos. Não vai ser simples resistir a isso. Não vai ser simples. Satanás dá a impressão de que responde às orações dos santos. Como eu disse, é o líder mundial que vem para trazer respostas às angústias humanas. Serão realizados milagres. Satanás será então deificado, ou seja, ele vai ser adorado, que esse sempre foi o sonho dele. O engano é quase universal. Vai ser quase que na sua totalidade. Eu não sei se você percebeu, eu te disse que havia um padrão. Satanás percebendo, olhando o futuro, ele percebeu que o povo de hoje, nós, seremos um povo voltado para as sensações. Você percebeu que a partir do segundo engano ali, falso reavivamento, e dos outros em diante, foram todos ligados às sensações? Cuidado com isso. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos emocionar, nós somos seres emotivos, foi Deus quem colocou assim. Jesus chorou, Jesus estava profundamente comovido muitas vezes na Bíblia. A questão é, Deus nos apela ao culto racional, Romanos capítulo 12, certo? E esse culto racional produz em nós emoções. O diabo não. O diabo usa as emoções para poder vedar todo tipo de razão. E a pessoa emocionada com esse falso reavivamento começa a ver coisa que não existe. Por isso, eu quero dizer para você, cuidado com esse culto às sensações. Tem um livro muito interessante da editora Casa Publicadora Brasileira, do pastor Vanderlei Dornelles, Cristãos em Busca de Êxtase. É a nossa realidade hoje. As pessoas não estão em busca de verdade. Você mostra para ela que é verdade, ela fala, ok, mas eu gosto de ir ali, eu vou continuar indo ali, eu me achei ali. Eu me sinto bem ali. Sabe? Isso é um perigo. Cuidado. É lógico que ninguém quer se sentir mal numa igreja. Ninguém vai para uma igreja para se sentir mal. Mas, acima disso, a palavra de Deus. Você viu que o último ponto diz ali que o engano é quase universal. Por que ele não se torna universal? Porque ele não chega a se tornar na sua totalidade, para todas as pessoas. Eu vou responder essa pergunta já e tem que ver com você e comigo. Tem que ver com você e comigo. Então, quando você chega em Apocalipse capítulo 13, acontece uma coisa muito interessante lá. Depois você lê em casa. É esse contexto que nós estamos vivendo. Ali diz que Satanás está operando tantos sinais, ele está operando tantos sinais que, se possível fosse, traria fogo do céu à terra. Você percebe que o Apocalipse está nitidamente nos fazendo lembrar
de uma experiência vivida por Elias no Monte Carmelo. Lembra? 1 Reis, capítulo 17? Quando Elias invoca o Deus verdadeiro e diz: aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo aceita o desafio, e logicamente Baal não consegue, e Deus envia fogo sobre o sacrifício. Só que agora, nesses nossos dias, a palavra de Deus está nos dizendo que o fogo vai cair no altar errado. Cuidado, querido, cuidado com o culto às emoções. Qual será então a nossa única segurança? Porque o engano não é universal. Vou te responder agora. Porque existe um povo que exalta acima das sensações a palavra de Deus. Amém? Existe um povo que fala como o profeta Isaías: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem assim, de modo algum verão a alva. Existe um povo que a semelhança do Senhor Jesus está firmado na palavra. Quando Jesus era tentado, ele dizia: está escrito. Assim diz o Senhor. Essa é a segurança do povo de Deus. Você quer ficar firme e não ser enganado? Você precisa estar firme na palavra de Deus. Como anda o seu relacionamento com a palavra de Deus? Eu ouvi um dia desse algo muito interessante aí na internet. O cidadão disse assim: se nós tratássemos a Bíblia como tratamos o nosso celular, nós experimentaríamos um reavivamento. E aquilo mexeu comigo. E então, eu tinha um costume, eu acordava, logicamente, como você, e me dirigia ao banheiro, o celular já estava lá carregando. E aí eu já pegava, já começava a ver as notícias e tudo, responder WhatsApp, e aí eu mudei. Faz pouco tempo eu mudei. E eu coloquei a Bíblia no banheiro. Verdade. Eu levanto, o celular não está mais ali no banheiro, deixo ele no escritório carregando, e a Bíblia está ali. E eu estou lá, no vaso, estou lá escovando os dentes, estou ali fazendo minhas coisas, estou com a Bíblia aberta, lendo. Estou ali lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus começou a ter um sabor diferente. Você começa o dia já pela palavra. Eu queria te dar uma ideia de como fazer um ano bíblico. Eu faço um ano bíblico um pouco diferente. Além de ler o que todo mundo na igreja está lendo, eu costumo ler os evangelhos o ano inteiro. É assim, eu começo Mateus capítulo 1 e eu vou lendo até chegar em João, lá no final do evangelho de João. E quando eu chegar ali, não importa a época do ano, eu vou voltar para Mateus capítulo 1. Porque eu quero, todos os dias, ouvir a voz do Senhor Jesus. E também leio outros trechos. Hoje, por exemplo, antes de estar aqui falando com você, eu li Mateus capítulo 21. E aí eu quero te dar já uma outra ideia. Não apenas ore com essa lista enorme de pedidos aí. Eu vou te ensinar a fazer uma oração diferente. Ore a palavra de Deus. Como assim? Foi o que eu fiz hoje quando estava lendo Mateus 21. Ali lendo, Jesus expulsou os cambistas do templo. E depois que eu li esse texto, eu parei, meditei e falei: Senhor, eu também sou um sacerdote. Me ajuda a de modo algum profanar o seu templo. Talvez não seja vendendo animais como era no passado. Será que eu estou trazendo mensagens? Será que estou permitindo outras coisas na igreja? Então me ajoelhei e orei a palavra. Ore a Bíblia. Deixe que Deus direcione as suas orações. Então você vai orar os pensamentos de Deus. Mas meu querido, minha querida, eu queria que você fizesse algo mais, tá? Não perca seu tempo focando em Satanás. Falamos aqui dos enganos satânicos, é verdade. Mas não perca o seu tempo ali. Senão, Satanás vai se tornando um ser muito maior do que ele é na nossa mente. Para quem anda com Deus, para quem é fiel, humilde, Satanás não passa de uma ameba, de um ser derrotado. Agora, para quem desonra a palavra de Deus, para quem anda de acordo com o seu próprio coração, nos falsos reavivamentos por aí, na religião das sensações, aí é bom ter medo mesmo. Então hoje, faça as pazes com Deus e não precisa temer o inimigo. Vamos falar de Jesus, do seu poder, da sua graça, sua palavra, a oração. Vamos testemunhar para as pessoas. Então eu queria fazer esse último apelo para você. Não perca seu tempo com o inimigo. Gaste o seu tempo com Deus. Falemos de Jesus, da sua palavra. Vamos orar. Conta a história de um rapaz que um dia ele comprou uma revista em quadrinhos do super-herói do seu filho. O super-herói preferido do seu filho. Chegou em casa,
entregou para o filho, ficou feliz, agradeceu o papai, foi para o quarto ler aquela revista. Passado algum tempo, ele deixou a revista de lado e o pai percebeu. Filho, o que está acontecendo? Você não está lendo mais a revista? Ah, nada não, pai. Não, filho, fala o que aconteceu. Ah, pai, eu não gostei porque o super-herói só apanha. E o pai, filho, vem cá. Pegou a revista de volta e abriu nas últimas páginas. E lá nessas últimas páginas ele mostrou que havia uma reviravolta e que o super-herói vencia. E o filho ficou feliz da vida, pegou aquela revista de novo e começou a ler do início. E a cada página que ele passava e que o vilão estava batendo, ele dizia para o vilão assim: ah, se você soubesse do que eu sei. Ah, se você soubesse do que eu sei. Queridos, nós já lemos a última página da história. Deus vence o inimigo, lança ele no lago de fogo e enxofre, e o nosso destino é a eternidade. Amém? Então eu quero dizer para você que não basta você apenas se guardar para não ser enganado, ler a Bíblia, ter paixão pela Bíblia. Você precisa ir além, você precisa compartilhar a Bíblia. Olha essa imagem, e estamos indo para o final dessa mensagem. Olha essa imagem, sabe o que é isso aqui? Essa aqui é uma gôndola de um mega, um hipermercado, nos Estados Unidos, o Walmart. Foi de semanas atrás aí. Um amigo me mandou essa foto aqui. Veja, as pessoas correram para o supermercado para comprar comida e tal, e outras coisas também, logicamente. Mas a gôndola que ficou vazia primeiro foi a de assuntos espirituais. Ali são Bíblias, ó. Nova Versão Internacional, tá vendo? King James, não tem quase nada. Nesse momento de pandemia, onde ninguém tem resposta, a OMS fala um negócio agora, daqui a pouco já a cloroquina serve, depois ela não serve, tem que ficar em casa, não tem que ficar em casa, onde ninguém sabe o que está certo, as pessoas estão buscando segurança na palavra de Deus. Deus pode contar com você para compartilhar a palavra dele com outras pessoas? Compartilhe a palavra de Deus, porque ou você se apega à Bíblia e abandona os pecados, ou você vai abandonar a Bíblia e se apegar aos pecados. Então eu faço um apelo para você nesse momento. Viva do lado vitorioso, do lado do Senhor Jesus. Compartilhe esperança. Leia a Bíblia, ore e compartilhe. E você jamais será enganado pelo inimigo. Deus abençoe a tua vida. Você pode orar comigo nesse momento? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. Porque se nós formos humildes e obedientes e compartilharmos a tua palavra com outros, nós jamais seremos enganados. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos abrir os olhos daqueles que estão sendo enganados nesses dias. Nos usa, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Antônio, por esta poderosa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, nós temos os nossos encontros aqui. Lembrando que as igrejas estão abertas. Você que não é do grupo de risco, que puder ir, tem que ver também a capacidade da igreja, mas as igrejas estão abertas. Agora, quem é do grupo de risco, nós estamos juntos aqui, conectados nos canais da Associação Catarinense, ok? Então, próxima quarta-feira tem um culto muito especial, sábado de manhã também e no outro domingo. Você é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe você e que você tenha um bom restante de noite.